Olá, gente, boa tarde. Vamos lá, dando uns minutinhos antes de começar a nossa conversa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre suplementos na gestação. Vou trazer um pouquinho para vocês da minha prática, do meu ponto de vista. E aí a gente vai falar sobre essas diferenças mesmo do manipulado para o suplemento pronto. Aproveitando enquanto isso, chama todas as grávidas aí que vocês conhecem e que de alguma maneira pode se beneficiar de saber sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos só dar alguns minutinhos, alguns não, né? Um minutinho para o pessoal entrar e a gente já começa a nossa conversa. E aí, gente, como eu não abri caixinha de perguntas ontem para mandar as perguntas, então se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, podem ir fazendo por aqui mesmo pelo próprio chat, que a gente já vai conversando e já vai tirando as dúvidas enquanto isso. Bom, gente, já deu um minutinho, vamos começar então. O pessoal vai entrando e aí vai entrando junto na nossa conversa. Bom, então como eu falei, hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre essa questão, esse assunto que é suplementos na gestação. Eu fiz uma enquete faz mais ou menos uns 20 dias aqui no Insta, trazendo esse assunto e teve assim, muitos votos, bastante votos, né? Querendo conhecer um pouco mais esse assunto. Mas além disso, o que eu percebo é que esse assunto é um assunto, uma dúvida muito, muito comum no meu dia a dia, né? Quando a gente fala sobre as suplementações manipuladas, quando eu dou essa opção, a maioria dos pacientes nem conhecem, nem sabe da possibilidade não sabe qual é a diferença. E aí gera uma super dúvida. A gente sempre tem que reservar um tempinho ali na consulta para esclarecer, para falar sobre isso. Por isso também que eu quis, que eu joguei ali nos stories e quis trazer para vocês aqui. Vamos lá então, gente. Vamos começar falando então sobre, batendo nosso papo, suplementos na gestação. É muito bem sabido, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu converso, das gestantes que eu recebo, todas sabem da importância ali da gente usar uma suplementação na gestação. E aí, por quê, né? Porque primeiro que a gente precisa não, mas é muito importante, né? Eu não falo que tem que ir nada, né? A gente faz porque quer. Mas por que é muito importante, pode ser muito positivo para a gestação essa gestante tomar suplemento? A gente sabe que as vitaminas e os minerais, eles estão diretamente envolvidos com todos os processos que acontecem ali na gestação, desde o primeiro trimestre até o parto. Eu tô falando isso para vocês porque conforme vou trazendo aqui o meu ponto de vista, eu vou começar a dar exemplos, né? Ah, mas é importante o cálcio por causa disso. Então, é mais mesmo para trazer essa introdução. Essa gestante precisa ter bons níveis de todas as vitaminas, porque todas as vitaminas têm um papel fundamental em todo o processo da gestação. Desde o primeiro trimestre, aliás, desde o primeiro trimestre não, né? Na verdade, antes da gestação. Mas é quando a gente fala da gestação em si, desde o primeiro trimestre, desde o primeiro dia da gestação até o momento do parto, que é quando se encerra ali a gestação. E aí, gente, quando a gente fala, quais pontos que eu quero trazer aqui para vocês quando a gente fala em suplementação, em suplementos? Então, a primeira coisa, como eu falei, a maior parte das minhas gestantes, e isso é super bem difundido hoje em dia, se beneficia, a gestação se beneficia, o bebê que está se formando se beneficia e a gestante também se beneficia quando toma uma suplementação. Só que aí que é o ponto. Suplementação, gente, não é uma receita de bolo, do tipo assim, olha, é assim e é igual para todo mundo. Então, eu acho que falando isso, trazendo essa fala, a gente já começa ali
de repente trazer um ponto negativo quando a gente pensa em suplemento pronto. Antes de falar dos pontos negativos dos suplementos prontos, eu quero trazer um ponto positivo, que eu acho que é que são os 2 pontos positivos que eu penso no momento de indicar talvez uma suplementação pronta, daquelas que vendem na farmácia. Antes de falar isso, gente, eu acho que vale a pena a gente alinhar o que é suplemento pronto e o que é suplemento manipulado. Também pode ter alguma dúvida aí. Então, suplemento pronto é aquele da farmácia. Vou falar uns nomes para vocês associarem. Então, por exemplo, Ogestan é um suplemento pronto, Regenesis é um suplemento pronto, Damater é um suplemento pronto, Materna é um suplemento pronto, Feminis é um suplemento pronto. Então, são aqueles suplementos que já são prontinhos, estão ali na caixinha e que vende na farmácia. Geralmente, eles são produzidos por grandes indústrias farmacêuticas, igual aos medicamentos, tá? Suplemento manipulado é aquele que o profissional da saúde, médico, nutri, faz a receitinha, o paciente manda para uma farmácia de manipulação e a farmácia que manipula ali todos os componentes que o prescritor pediu ali na receita, tá? Então, é um suplemento que é feito pelo prescritor, a composição dele é feita, não é pronta, por isso que a gente fala que é manipulado, tá? Então, essa é a principal definição aí do pronto por manipulado. Geralmente não, né? Esses manipulados a gente não encontra em farmácia comum. Né? Para a gente comprar esses suplementos, a gente precisa procurar uma farmácia de manipulação. Porque para ter essa manipulação, para acontecer ali todo esse manuseio desses elementos que a gente pede na prescrição, precisa ter vários requisitos ali para garantir que a medicação, o suplemento atenda ali condições de segurança, para que seja seguro o paciente tomar e não ter nenhum risco, certo? Então, só farmácias próprias que a gente chama de farmácia de manipulação que fazem esse tipo de suplementos manipulados, tá? Porque elas têm que atender um monte de requisito ali para garantir a segurança daquele suplemento que o paciente está tomando e garantir que esteja tudo certinho de quantidade ou de componentes que o prescritor pediu, certo? Bom, vamos lá então. Já alinhado isso, a gente pode começar a falar pronto ou manipulado? E aí? Ai, meu Deus, por que eu tô tomando um pronto e a Nutri passou um manipulado? E aí, por que, meu Deus? Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, então, pontos positivos. Eu enxergo, né, do meu ponto de vista, eu trago 2 pontos positivos pensando nos suplementos prontos. Primeiro ponto de vista é quando eu tenho um paciente que não mora aqui no Brasil, ou até que mora em outras regiões, tipo outros estados muito longe daqui de São Paulo, que a gente não conhece uma farmácia, ou fora do Brasil. Aí, nesses casos, meu ponto de vista, é mais seguro a gente pensar num suplemento pronto, porque eu garanto que realmente tem aquela composição ali que a gente avalia que é o melhor para aquela paciente, para aquela gestante, certo? Então, essa é uma possibilidade. E aí, puxando esse gancho, outro ponto positivo é essa questão mesmo da segurança, né? Quando a gente compara grandes indústrias, tipo uma Nestlé, por exemplo, que é a marca quem produz um dos suplementos, a Bayer, que é o outro fabricante de um dos suplementos, elas são indústrias farmacêuticas muito grandes, que têm fiscalização. Então, a segurança, pensando ali em o que tem aqui dentro, tem a quantidade certa, é maior porque a fiscalização é maior. Farmácia de manipulação a gente tem muitas, são pequenas e às vezes é difícil aí de fiscalizar mesmo. Então, esse é um ponto que algumas pessoas levam a não querer manipulados e, no meu ponto de vista, é um ponto positivo do suplemento pronto. Mas a gente consegue quebrar esse ponto tendo uma farmácia de manipulação de confiança, né? Então, se eu, por exemplo, tenho as minhas farmácias de manipulação de confiança, se o paciente tem, que você conhece a farmácia, sabe ali que eles são idôneos, né? Que eles realmente fazem tudo certinho, que tem a garantia daquilo que está prescrito. Então, esse ponto acaba sendo quebrado. E aí a gente tem uma segurança também em usar esses suplementos,
certo? Aí, gente, esses seriam os pontos positivos dos suplementos prontos. Agora vamos falar sobre os pontos que eu julgo que é positivo pensando numa suplementação manipulada. E aí tem vários pontos. Vai ganhar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, gente. Uma suplementação individualizada. Tô pensando mais rápido que eu tô falando. Uma suplementação manipulada, ela garante muito mais a individualidade daquela paciente, daquela gestante que tá ali recebendo a suplementação. Por que eu tô falando isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Gestantes, e isso pra mim é algo que, de verdade, não entra na minha cabeça. A conta não fecha de jeito nenhum. A gestante, então o fato dela estar gestante, só isso, não tô considerando mais nada. Só o fato dela estar gestante, ela já tem necessidades diferentes dependendo do trimestre, né? Dependendo da idade gestacional, dependendo da fase ali da gestação que ela tá. Então, pra mim, não, só de começar aí, tá? Não justificaria usar o mesmo suplemento a gestação toda. Começa daí. Por exemplo, por que isso, gente? Porque dependendo do trimestre, tá acontecendo coisas diferentes na gestação. Então, e as necessidades dos nutrientes ficam diferentes também. Então, por exemplo, no primeiro trimestre, o que acontece ali de grandes eventos pensando em gestação é bem no comecinho ali, a implantação do embrião do endométrio, que precisa de nutrientes para acontecer de um jeito bem saudável. A formação da placenta, está se formando um órgão dentro do útero da mulher. Placenta é um órgão. Então, precisa de vitaminas, precisa de minerais para isso acontecer. E acontece a formação dos órgãos, né, que a gente chama da morfogênese e organogênese. Então, esses são os eventos principais que acontecem ali no primeiro trimestre. E aí, para acontecer esses eventos, eu preciso, por exemplo, muito do próprio ácido fólico, que isso já é bem sabido, né? Por isso que toda mulher que quer engravidar já começa a tomar ácido fólico antes de engravidar. Mas não é só o ácido fólico, meninas, não é só isso, gente. A gente precisa também de vitaminas do complexo B de um jeito bastante importante. E por acaso o ácido fólico né? Mas a gente não tem só o ácido fólico, tem a vitamina B12, que é importante, que tem um papel fundamental ali, tanto na formação dos órgãos quanto na formação da placenta. Eu preciso de zinco, que não tem só no metilfolato que pronto da farmácia. E essa gestante precisa tomar zinco, às vezes, se ela não consome fontes. Eu preciso de magnésio para isso acontecer de um jeito bom. Eu preciso de ferro. Fora a parte ali da formação do tubo neural, né, que acontece também ali no primeiro trimestre. E a gente sabe muito bem que o ácido fólico está envolvido nisso, mas não é só o ácido fólico de novo. Precisa ter inositol, precisa ter colina, precisa de vitamina D, precisa de vitamina A. Tudo isso para garantir que esses eventos do primeiro trimestre aconteçam de um jeito muito saudável. A formação de uma placenta saudável tem impacto na gestação toda, principalmente lá no último trimestre. Então, olha a importância de eu ter esse olhar para o meu primeiro trimestre. E como é que eu vou só tomar o ácido fólico, que é o que vende pronto na farmácia, metilfolato, o Zaffolate, por exemplo, ou folate também é outro, ou vou tomar o mesmo que eu vou tomar a gestação toda. As necessidades são diferentes. No segundo trimestre, pensando ainda em primeiro trimestre, náusea, vômito, eu preciso mais de vitamina B6 para ajudar a melhorar isso. Mas é igual. Segundo trimestre, está acontecendo ali formação de massa óssea, precisa mais de cálcio, de magnésio, de vitamina K. Como que eu vou tomar o mesmo suplemento que eu tomei no primeiro trimestre? Preciso evitar diabetes gestacional, vou olhar ali para o inositol, para o cromo, para a B12, para a vitamina D de novo. Então, assim, é diferente as necessidades. No final, o bebê está ganhando peso, preciso de ferro, de zinco, de magnésio, vitamina C para ajudar ali no parto.
Então, assim, como eu falei, é diferente a necessidade só a gestante, só o fato de ter gestante. Não estou considerando mais nem outros fatores. Como é que eu vou dar o mesmo suplemento à gestação toda? Esse é o primeiro ponto. Eu fiz um roteirinho aqui para não esquecer de nada, tá, gente? Por isso que eu tô olhando para baixo. O outro ponto, gente, que eu também... E é outro exemplo, na verdade, que pra mim também não fecha essa conta. Por exemplo, eu abri aqui no meu computador as bulas, né, dos suplementos para poder falar com vocês até com mais propriedade. Todos os suplementos têm cobre, né, para esses suplementos gestacionais. Todos, não teve nenhum que eu abri aqui que não tinha. Só que aí qual que é o ponto? Cobre, por exemplo, é um mineral que é extremamente importante pensando em gestação. Só que 2 pontos principais. Ele tem uma importância bastante maior no primeiro trimestre, porque ele está envolvido naqueles processos que eu falei para vocês de placentação, de formação da placenta, da implantação, né, quando o embriãozinho ali vai para o endométrio, para a parede do útero, e a organogênese e morfogênese. Ele continua tendo um papel importante no resto da gestação, só que os níveis desse cobre tendem a subir conforme a gestação vai evoluindo, porque os hormônios da gestação, eles ajudam a subir uma proteína que chama ceruloplasmina, que tem cobre. E aí é o ponto. Para que esse suplemento precisa ter cobre se toda gestante acaba tendo altos níveis de cobre no segundo e no terceiro trimestre? É aquela história que eu falei para você, necessidades diferentes. Teoricamente, pensando no processo só de gestação, eu só precisaria ter um suplemento com cobre no primeiro trimestre, porque depois ele vai acabar subindo, porque sobe mesmo, isso é comum, isso é próprio da gestação. Só que o que acontece é que todas as gestantes tomam, todas, né? Todas não, né? Mas as gestantes que tomam suplemento pronto fica tomando cobre a gestação toda. E às vezes eu tenho um cobre que tá super alto, e aí começa a complicar, porque cobre alto abaixa zinco. Só que a quantidade de zinco que tem nesses suplementos prontos não são suficientes para equilibrar essa subida do cobre. E aí essa gestante fica com deficiência de zinco. Então olha só. Suplementação tem que ser individualizada. Além de tudo isso, a gente tem a necessidade individual de cada uma, como pessoa, não como gestante, né? Se eu tenho uma gestante que está com diabetes gestacional, eu preciso fazer uma suplementação diferenciada, com mais inositol, com mais cromo, com mais magnésio, com mais B12, com mais vitamina D. Se eu tenho uma gestante que tem pressão alta ou risco de pré-eclâmpsia, é diferente. Eu tenho que caprichar mais em magnésio, mais em cálcio, mais em coenzima Q10, pensar talvez uns aminoácidos para ajudar a controlar essa pressão, numa arginina. Se tem uma gestante que o bebê não está crescendo, eu tenho que cuidar de outros pontos da suplementação. Ferro, zinco, magnésio de novo. Então, por isso que eu falo, a conta não fecha. Como é que todo mundo toma a mesma coisa? Para mim isso não faz sentido. De verdade, não faz sentido mesmo. Então, esse é o primeiro ponto. Suplementos prontos não cobrem individualidade, coisa que a gente consegue fazer com muita tranquilidade usando manipulado. Né? Eu vou conhecer ali a pessoa que está na minha frente, as condições que ela tem, a idade gestacional, o trimestre que ela está, e aí eu vou fazer uma suplementação certinha para ela. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? As dosagens que tem lá. Então, quando a gente pensa nessa individualidade, eu vou considerar a pessoa que está ali na minha frente, vou conhecer ela, como eu falei, e exame. Né? Preciso fazer exame para saber como que tá ali os níveis de vitamina da minha paciente. Um suplemento pronto não vai considerar isso. Se a minha paciente tem um ferro mais alto ou mais baixo, de novo, se tem uma vitamina B12 mais alta ou mais baixo, se tem uma vitamina D mais alta e mais baixo, é igual para todo mundo. Não vai cobrir as deficiências trazidas pelos exames. E as dosagens... aí você, né, às vezes as pessoas me falam, mas Gi, a minha B12 tá baixa.
Mas o suplemento tem vitamina B12 que eu tô tomando? Sim, tem vitamina B12. Todos os suplementos prontos têm, realmente. Mas a quantidade que tem no suplemento pronto não corrige deficiência de ninguém. É uma quantidade muito pequena. Na verdade, não ajuda nem a manter os níveis. Então, às vezes ele pode até ter a vitamina, mas não numa dosagem que vai ser o suficiente para aquela pessoa, né? Porque a gente faz o ajuste da dosagem da suplementação dependendo de como que tá o exame, junto com outros fatores, né? Que eu vou falar daqui a pouco o resto. Mas a gente considera os exames, coisa que num suplemento pronto não existe essa consideração. É igual para todo mundo. Certo, gente? Tá tenso isso, né? Ai, vamos continuar. E aí o terceiro ponto que eu tinha separado aqui para falar para vocês, pensando nessa parte de individualidade mesmo. Então a gente tem ali necessidades diferentes, exames e alimentação. E aí eu vou falar isso 30 vezes aqui para vocês, porque eu quero de verdade que vocês gravem isso. Tá? Suplementação não é uma receita de bolo. Suplementação não tem que ser igual para todo mundo, gente. Pelo amor de Jesus. Não tem que ser. Tá? Por isso, para mim, não faz sentido. Quando a gente pensa na suplementação, então, primeiro, na hora de fazer a suplementação, primeiro, como eu já falei, eu vou ver como que é aquela pessoa, o que ela precisa, qual é o momento dela. Segundo, como que estão os exames dela. E terceiro, como é a alimentação dessa pessoa. Porque a gente vai fazer... Suplemento serve para suplementar, para complementar, como o próprio nome já diz. Complementar o quê? Complementar a alimentação da pessoa. Então, como é que a gente vai pensar num suplemento se eu não considerei o que a pessoa come, sendo que ele foi feito para suplementar, para complementar a alimentação? Faz algum sentido isso? Passar algo pronto? Não. Então a gente tem que avaliar essa alimentação da pessoa antes de pensar ali o que eu vou colocar nesse suplemento e as dosagens de novo. Então, por exemplo, só para vocês poderem entender, eu tô com uma gestante ali, no início da gestação. A vitamina C é importante, mas eu sei que não é um nutriente tão crucial ali, que tem uma importância tão grande ali naquele momento gestacional, né? Porque eu falei que a vitamina C é mais importante ali do segundo para o terceiro trimestre. A minha gestante está no primeiro trimestre. E aí ali a gente conversando, eu falo, não, para mim é super tranquilo. Eu consigo comer frutas, eu adoro comer goiaba, eu gosto de suco de acerola, laranja, mexerica, limão. Então, eu vou colocar vitamina C na suplementação dela? Não precisa. Não precisa, ela tá conseguindo cobrir a necessidade dela daquele momento com a alimentação. Pra que eu vou colocar mais ainda? Não precisa. Entendeu? Mesmo porque, gente, por exemplo, quando a gente fala em vitamina C, né, que é o exemplo que eu tô dando, se a gente consumir ali 2 goiabas, tranquilamente eu já atingi uma dosagem que iria no suplemento. Então, vitamina C é algo que dá, se a pessoa consome, dá muito bem para atingir o que precisa pela alimentação. Mas eu tenho que avaliar isso. O que tá lá na farmácia, todos têm vitamina C. Para algumas pessoas vai ter vitamina C sem precisar e para outras vai ter uma dosagem muito pequena. Porque para quem não consome nada, por exemplo, de frutas, tem muita dificuldade ali em consumir frutas, e tá mais pro final ali da gestação, de segundo para terceiro trimestre, a quantidade que tem no suplemento pronto não faz nem cosquinha para aquela gestante precisa. E aí? Dá para ser igual para todo mundo? Não dá. É o ponto que eu falei lá desde o começo. É seguro, né? Essa parte toda da manipulação, né? De garantir o que tem lá, ok. Mas o que adianta?
Se a minha gestante está tomando algo que ela nem precisa, vai estar jogando dinheiro fora praticamente. Ou se eu estou dando algo também que não está fazendo efeito nenhum, porque a quantidade que tem lá é muito pequena. Outro exemplo é o selênio também. Selênio é um mineral, tem nos suplementos prontos, selênio, até que numa quantidade boa. Mas ele é muito fácil de atingir em quem consome bastante oleaginosas, castanhas, as nuts. Então, se eu tenho uma paciente que tem isso na alimentação dela, bem presente, não tem dificuldade, come creme de castanha, né, pastinha de castanha, come a castanha de lanchinho, às vezes toma um leite de castanha, usa farinha de castanha, eu vou precisar suplementar selênio? Pra quê? Se ela já consome. Fez o exame e tá normal. Não precisa pôr, gente. Pra quê? Esse selênio vai ficar em excesso. E aí, no caso do selênio, a vitamina C nem tanto, mas no caso do selênio, até um pouquinho. No caso do selênio, quando a gente usa dose muito maior do que precisa, ele pode ser tóxico, porque tem algumas vitaminas que a gente não consegue eliminar. Elas conseguem ficar armazenadas no nosso corpo. E aí eu fico tomando uma quantidade muito além do que eu preciso, começa a ser tóxico. Então, tem que avaliar, não tem jeito. E um outro exemplo clássico é o cálcio. Nenhum suplemento de gestante tem cálcio. Então significa que não precisa. Porque isso foi importante eu lembrar. É muito engraçado porque as pessoas acham que quem dita o que quem dita o que é o saudável e o certo é a indústria farmacêutica, e não é assim, não. Várias pessoas já falaram assim pra mim, Gi, se não tem no suplemento é porque não precisa. Mas quem falou que não precisa? Bayer? Não é assim que funciona, né? E aí, quando a gente traz isso, por exemplo, pensando no cálcio, nenhum suplemento pronto tem cálcio. Nenhum tem cálcio. Isso significa que a gestante não precise de cálcio? Ou a gestante não precisa suplementar cálcio? Claro que não, gente. Cálcio é extremamente importante para a gestação. Principalmente pensando em segundo e terceiro trimestre. Essa gestante, eu preciso garantir que essa gestante consuma 800 mg de cálcio por dia. E se ela não consome isso pela alimentação, a gente tem que suplementar. Ela precisa receber isso. Para garantir formação de massa óssea do bebê, para fazer controle de pressão nela, precisa cálcio. Mas não tem no suplemento. E toda gestante precisa de 1 grama de cálcio? Não, gente, claro que não. Depende da alimentação dela. Depende. Mas a gestante não toma leite, precisa suplementar cálcio. Não precisa não. O leite é uma das fontes de cálcio, mas não é a única. E também o fato isso é importante, grava isso aí, tá? Gente, grava. O fato da gestante consumir leite também não significa que ela atinge o que ela precisa de cálcio, tá? Só para vocês terem uma noção aí do que eu tô falando. Um copo de leite tem 200 miligramas. A recomendação de cálcio na gestação é 800. Então, eu preciso garantir que ela coma outras fontes. Ela não vai tomar, eu nem quero que ela tome 5 copos de leite por dia, porque isso também não é bom para a gestação. Mas não é garantia, então a gente tem que avaliar para saber. E não é porque não tem lá no suplemento pronto que essa gestante não precisa. Ele é muito, muito importante. Certo, gente? Oi, Pedro! Então, primeiro ponto é a individualidade, falando desses três, trazendo esse link para essas 3 questões que eu falei. A individualidade, né, que isso tem jeito, exame e alimentação. O suplemento pronto não considera isso. Segundo ponto, gente, é dosagem, que eu acabei falando um pouquinho para vocês quando eu tava, falando já no começo. E de novo, suplementos prontos têm doses iguais para todo mundo. E é o que eu acabei de falar. Não é todo mundo que precisa da mesma dose. Então, por exemplo, quando a gente pensa em ácido fólico, existem suplementos prontos que têm uma dosagem de ácido fólico altíssima,
Que hoje tem muito estudo falando que não é benéfico e, pelo contrário, pode ser negativo a gestante consumir essa quantidade na gestação. Por exemplo, tem uma marca que tem 2.000 microgramas de ácido fólico. É uma quantidade muito alta. A recomendação é de 400 a 600 microgramas. E a dosagem segura é até 1.000 microgramas. Então, ultrapassou 2 vezes o que é seguro. Tá lá. E é a indústria que dita que é saudável? Não, né? Como eu falei. Então, enquanto tem alguns suplementos que tem essa dosagem muito aumentada, tem outros que tem uma dosagem muito pequena. Então, por exemplo, o zinco, né, que a gente estava falando. Tem suplementos que são totalmente desequilibrados, a quantidade de cobre e zinco. Que a gente tem que ter um equilíbrio ali na formulação. Tem um que tem 2 miligramas de zinco. Tem gestante que precisa receber 30, 40 miligramas de zinco. Esses 2 miligramas vai fazer o quê? Não vai fazer nem cosquinha para o que ela precisa. A mesma coisa com a vitamina B6. Quando essa gestante está com muito enjoo, náusea, a vitamina B6 tem um papel muito importante para ajudar a controlar esse sintoma. Só que às vezes eu preciso dar 50 miligramas, 60 miligramas. E no suplemento pronto tem 2,5. Não vai ajudar essa gestante em nada. A vitamina B12 também tem uma dose ridícula desses suplementos. Quando a gente tem uma deficiência de vitamina B12, a gente tem que trabalhar com 2.000 microgramas. No suplemento pronto tem 2,5, 3. Tem alguns que tem 10, mas mesmo assim não tem efeito. As dosagens não são ajustadas. Parece que tá lá só para falar que tá. Então, isso vai ser benéfico? Será? Até que ponto que eu tô jogando dinheiro fora tomando isso? Porque não vai fazer efeito. E fora, como eu já falei um pouquinho do cálcio aqui em cima, a ausência de alguns minerais e algumas vitaminas que são extremamente importantes na gestação. Então, o cálcio é um dos exemplos que para mim também... E aí eu vou contar para vocês por que não tem cálcio. Pelo menos é o que eu acho, né? Se o José ainda estiver aqui, ele pode responder no chat. Eu acho que não tem cálcio nesses suplementos prontos, porque o cálcio ocupa volume dentro da cápsula. E aí não ia dar para colocar tudo numa cápsula. Exato. E as gestantes pós-bariátricas, então, o que a gente faz, né? Exatamente. É de sentar e chorar. Porque elas vão ter deficiência. Com certeza absoluta. Aí vai chegar lá no último trimestre, o bebê vai parar de crescer, vai ficar pequenininho, vai entrar em recessão de crescimento. Gente, a coisa mais comum, vocês podem ver, toda gestante que é pós-bariátrica, você vai perguntar, foi tudo bem e tal. E o parto, como que foi? Foi tudo bem e tal. Mas, e aí, o bebê nasceu no peso? O bebê nasceu pequenininho só. Porque não tinha nutriente para esse bebê crescer. É isso. Exato, não tem, porque vai dar muita dose, aumenta muito o volume de cápsula. Magnésio, outro mineral que quase nenhum tem. Eu vi uma marca só que tinha uma quantidade pequena de magnésio. Não tem, porque também a gente sabe que aumenta volume. Magnésio é outro mineral. E magnésio não é importante na gestação? Claro que é muito importante na gestação inteira. Como que faz uma gestante hipertensa sem magnésio? Uma gestante que está precisando prevenir pré-eclâmpsia. Precisa ter magnésio. Precisa, certo? E outros nutrientes. A própria biotina, que não tem alguns. Exatamente, todos importantíssimos. É isso aí. Ainda bem que o iodo ainda tem, né? Quase todos têm iodo. Pelo menos a maioria que eu pesquisei. Mas os outros nutrientes, tipo... Vitamina K. Gente, vitamina K é uma vitamina que ajuda a fazer formação óssea do bebê. Nenhum suplemento tem vitamina K. Isso significa que as gestantes, então, não precisam. Não tem no suplemento, né? E como que vamos garantir uma boa formação óssea no bebê se essa gestante não tem bons níveis de vitamina K no corpo? E é aquilo que eu acabei de falar. Pra que eu vou tomar um suplemento desse? Pra quê?
não tá atingindo a necessidade de cada um, do que ela precisa, tá? Então, além de ter essa questão de doses desajustadas, eu ainda tenho ausência de alguns nutrientes que são extremamente importantes. E aí, se eu não tenho, se essa gestante não consome pela alimentação, vai ter prejuízo na formação e no desenvolvimento do bebê, porque não tem de onde o corpo tirar, certo? Além disso, gente, outro ponto também, que pra mim é bastante importante quando a gente pensa nos manipulados pro pronto, é a forma química de algumas vitaminas. Então, a gente sabe hoje que existem algumas formas químicas desses nutrientes que ajudam, que favorecem a absorção desses nutrientes, né? Do mesmo jeito, existem algumas formas químicas que podem não favorecerem essa absorção, tá? Então, isso principalmente, quando a gente fala nessas formas químicas, está muito relacionado com os minerais. Então, que são o ferro, o cálcio, que a gente estava falando, o magnésio, o zinco, o cobre, o cromo, o iodo, todos esses são minerais. Quando a gente faz uma suplementação manipulada, a gente consegue deixar determinado lá. Quero nessa forma química que favoreça a absorção. Nos suplementos prontos, não. Alguns suplementos, algumas marcas usam essa forma química que favorece, algumas não. E aí, qual que é o grande ponto? Quando a gente pensa nos minerais, principalmente, lá quando a gente consome, eles vão lá, né, entram pela nossa boca, vão pelo esôfago, chega lá no estômago e intestino, que é onde acontece a absorção. E aí, imagina que existem umas portas onde entram os nutrientes do nosso intestino para dentro do nosso corpo. Quando a gente pensa nos minerais, essas portas, não existem muitas portas para os minerais, então eles meio que entram pela mesma porta, todo mundo entra junto. Então a gente fala que eles são absorvidos pelo mesmo receptor. E aí eles competem, eles ficam ali competindo, tipo, eu vou entrar, eu que vou entrar, eu que vou entrar. Então eles ficam competindo pela passagem. Obviamente que ganha essa corrida quem está em maior quantidade. Então, minerais que a gente precisa consumir em maior quantidade, por exemplo, o cálcio, tem uma absorção meio que garantida. Agora, minerais que a gente não consome em grande quantidade porque a necessidade nossa é menor, a gente tem muito prejuízo de absorção. Por exemplo, o ferro, o zinco, se eles não estão nessa forma que favorece a absorção. Aí eu falo outro ponto. Será que a gestante que toma esses suplementos prontos consegue absorver o ferro que tá lá? Porque ele não tá, na grande maioria das vezes, dessa forma química. Ou consegue absorver o zinco que tá lá? Porque o zinco pode competir também com os outros minerais. Se não tá nessa forma química que chama quelada, eles vão interagir entre si. E isso vai interferir na absorção. E aí, se não absorve, sai pelas fezes. Tô jogando dinheiro fora de novo. Entendeu? Certo, gente? Então, quelado é essa forma química que favorece essa absorção. Por que ela fica diferente? Porque quando eu faço um mineral, por exemplo, que ele tá quelado, ele tá de mãozinha dada, ele tá ligado em outras substâncias que não são minerais. Por exemplo, pode ser um pedacinho de uma proteína, que a gente chama de aminoácido. Então, pode ser outras substâncias ali, um sal, enfim. E aí, ele vai ser absorvido pela outra porta, não pela mesma porta que todo mundo. Tipo, ele vai entrar num VIP. E aí, a gente garante uma absorção melhor. Então, os minerais, quando a gente fala numa suplementação, a gente sempre dá prioridade para a forma química de quelada, porque é isso que garante ali que ele vai ser absorvido de um jeito legal e que não vai ser tudo eliminado nas fezes. E aí, gente, falamos já muitos pontos, né? Agora, o último ponto que eu quero trazer para vocês, que também é bastante importante,
que a gente consegue também minimizar isso quando a gente pensa numa fórmula manipulada. É presença de aditivos e associações nesses suplementos. Eu fiquei de queixo caído, porque eu não sabia disso. Mas eu vi uma marca de suplemento pronto na hora que eu tava puxando as bulas para poder vir conversar com vocês, que tinha Lufital no meio. Tinha um pouquinho de Lufital junto com a vitamina dentro da cápsula. Tinha laxante. Gente, pra quê? Aliás, a gente desconfia pra quê, né? Mas imagina só, você tá tomando um suplemento, né? Você tá tomando um negócio que tá achando que você tá tomando só a vitamina e tem Lufital no meio, tem laxante no meio da cápsula. E fora as outras associações, né? Por exemplo, quando a gente vai pegar ali as composições, todos, tá? Sem exceção. Todos eles têm presença de corante vermelho. Não sei por que tem que ser vermelho a cápsula do suplemento, mas todos têm corante vermelho. E aí a gente, caramba, quando eu tô aqui atendendo uma paciente, eu dou um monte de orientação, olha, evitem ter em contato com comida processada, porque a gente sabe que não tem um efeito muito bom ali pensando em programar o metabolismo desse bebê que está se formando. Vamos evitar consumir aditivo, corante, conservante, principalmente os corantes estão relacionados com risco de alergia depois do bebê, com risco de alergias respiratórias, de doenças respiratórias alérgicas. Então, a gente vai evitar esse consumo na gestação para prevenir isso no bebê. E aí, eu vou lá, então essa gestante vai lá e fica consumindo, tomando uma cápsula todo dia que tem um raio de corante vermelho. Coisa que na manipulação a gente pode pedir para não ter. É só eu escrever lá. Não enviar cápsulas coloridas. Ou enviar cápsulas de clorofila, que aí ela é verdinha por causa de um corante natural que tem nas folhas que chama clorofila, que é um super do antioxidante. Então, eu posso minimizar isso e melhorar muito. E no suplemento pronto não tem isso, né? Eu fiquei boba com a presença de medicamento lá no meio, laxante. E além do corante vermelho, a gente também tem a presença de um monte de conservantes que não são bons. Hoje a gente fala muito dos parabenos, né? Porque ele é um conservante que é extremamente estudado, que é o parabeno, é aquele que tem no shampoo, que tem nos cosméticos, e aí você tá comendo isso, né? Botando para dentro do seu corpo via alimento, vai pela boca. A gente sabe que a exposição tanto da gestante quanto das crianças ali até 2 anos aos parabenos tem efeitos muito ruins, pensando em programar aquele corpinho daquele bebê pro resto da vida. Então eu não quero, gente. Eu não quero que a minha gestante entre em contato com parabenos de jeito nenhum. Mas os suplementos prontos, todos têm parabenos. Todos têm corante vermelho e algumas marcas têm uma associação de vários tipos. Amarelo, crepúsculo, azul, não sei das quantas, vermelho, ponça. Tem o conchonila, né? O vermelho conchonila. Gente, conchonila, sabe o que é? É um inseto que dá aquela coloração vermelha. E aí, ele vira um pó, o bichinho, tá? Bichinho vira um pó e dá aquela coloraçãozinha vermelhinha. Então, você tá comendo um inseto. Qual que é o risco de você ter alergia? Quanta gente faz lá o examezinho da alergia e fala lá, alergia a ácaros, pós, não sei o que, inseto. Você tá comendo esse negócio por meio de um corante. Então, aumenta muito o risco de alergia naquele bebê que tá ali se formando, dele ser uma criança alérgica depois do consumo disso. E, como eu falei, todos têm pronto. Nos prontos, todos têm. Coisa que com o manipulado a gente consegue controlar, pedir para não ir. Sem nada de corante, numa cápsula transparente, numa cápsula de clorofila, sem corantes, sem aromatizantes, sem parabenos. Fora as vitaminas que precisam de óleo, né? Por exemplo, a vitamina D, a vitamina A, mas principalmente a vitamina D que a gente tem nas farmácias hoje em dia. O óleo que vai ali para diluir, né, a vitamina, tem gente que usa óleo de amendoim, que é algo que é extremamente alergênico para a grávida tomar todo dia.
óleo de soja, transgênico. Gente, eu peço para as gestantes consumirem azeite. Como é que elas vão tomar um suplemento que tem óleo de soja todos os dias? E na manipulação dá pra gente pedir, até pra fazer uma medicação, uma suplementação com a vitamina diluída no azeite, que é o que a gente indica pra essa gestante comer na alimentação dela. Então uma coisa vai complementar a outra. Ufa! Certo, gente? Então, a gente já tá aqui com 45 minutos de live. Falei tudo que eu queria trazer hoje pra vocês. Esse, de verdade, pra mim, é o que faz sentido. E respaldado em tudo isso que eu trouxe pra vocês. E é o que eu falei. A mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês, gente, e eu quero que vocês falem isso pra quem vocês conhecerem. Tomar vitamina não é igual tomar água. Ela tem um porquê. E ela precisa, o suplemento precisa ser feito... Ai, que saudade, Bru! Precisa ser feito de um jeito individualizado, respeitando tudo isso. Porque não é tomar água. Não é tipo, eu vou tomar porque mal não faz. Pode fazer mal. E é pra fazer bem. Senão você tá jogando dinheiro fora. Certo, gente? Então essa é a conversa gostosa que eu queria ter com vocês hoje. Dizer que eu tô aqui para ajudar vocês. Compartilhe essa live com todas as gestantes, todas as grávidas que vocês conhecem, com todos os profissionais que vocês conhecem. Eu tô aqui para ajudar vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se ficou qualquer coisa aí, vocês podem me mandar direct. E lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no Insta até amanhã e depois vai lá pro canal do YouTube. Então, se vocês quiserem reassistir depois de amanhã, é só clicar no link que tem lá na minha bio, que eu deixei o linkzinho lá. Eu tô toda, fiz um canal agora no YouTube e vou deixar as lives lá para vocês poderem reassistir sempre quando quiser, para compartilhar e para difundir isso. Porque, como eu falei, conhecimento salva, conhecimento liberta. Gente, é isso. Beijo, beijo e tchau, tchau.